no próximo capítulo da novela Mania de Você. Mavi, ainda preso na negação, recusa-se a acreditar que Molina está vivo. Para ele, isso não passa de uma ilusão, um fantasma do passado que alguém insiste em ressuscitar. Mas a realidade está prestes a dar um tapa na sua cara. Enquanto isso, Shirley, sempre com um olhar atento, avisa Berta. Isis não é flor que se cheire. Cuidado com essa cobra, ele alerta. Mas Berta, ainda relutante, acha que a irmã de Michelle não tem poder suficiente para derrubá-la. Mal sabe ela que subestimar Isis pode ser um erro fatal. Luma, determinada a arrancar Mavi dessa cegueira emocional, propõe um encontro com Molina. Se você vir com seus próprios olhos, vai acreditar, diz ela, desafiando o destino. Mas será que Mavi está pronto para encarar a verdade? Enquanto isso, a tensão cresce em outro canto da cidade. Naum, com a frieza de um predador prestes a atacar, encara Mércia nos olhos e solta a ameaça. Se Iberê não aparecer, você vai pagar caro. O clima pesa, e Mércia sente na pele o perigo iminente. Shirley, por sua vez, confia a Evelyn um segredo explosivo. Berta já sabe que Guga é o verdadeiro pai de Tomás, mas ainda ignora o lado mais sombrio dessa história. Foi o próprio marinheiro quem colocou um ponto final na vida de Henrique. E quando essa verdade vier à tona, o estrago será irreversível. A paciência de Berta, aliás, já se esgota. Depois de muito jogo de cintura, ela finalmente se impõe e escorraça Isis de sua casa. Aqui você não pisa mais, decreta, colocando um ponto final nessa convivência tóxica. Isis, porém, não é do tipo que aceita uma derrota calada. No meio de toda essa tormenta, Mavi flagra Luma conversando com Molina. Seu coração acelera, seu mundo parece girar. A incredulidade se mistura ao choque. Será que seu pai realmente voltou dos mortos? Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. O sumiço de Iberê deixa Mavi inquieto. Mas a verdade, por trás desse desaparecimento, é mais sombria do que ele imagina. Investigando o caso, ele descobre uma conexão explosiva entre Júlio Zayer e Molina. Dois homens que, na verdade, são um só. Quando Mavi recebe um vídeo que muda tudo, ele percebe que está prestes a enfrentar o inimaginável. E o que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi anda de um lado para o outro, inquieto. O telefone já foi discado dezenas de vezes, mas Iberê não atende. No começo, ele achou que o ex-porteiro estivesse apenas evitando contato, talvez por alguma razão banal. Mas agora, o silêncio grita mais alto que qualquer justificativa plausível. Isso tá estranho. Muito estranho. Murmura para si mesmo, os dedos tamborilando na mesa. A cada minuto que passa, a sensação de que algo terrível aconteceu se intensifica. O sumiço de Iberê não é um simples desencontro. Ele desapareceu logo depois de ter recebido uma bolada de dinheiro. E dinheiro, Mavi bem sabe, pode ser tanto uma bênção quanto uma sentença de morte. Decidido a seguir seus instintos, ele liga para Naum. O pai atende no terceiro toque. Iberê não atende o celular. Você sabe de alguma coisa? A resposta de Naum vem carregada de hesitação. Mavi, eu fui na casa dele hoje. Tá tudo lá, roupas, malas, não pode ter viajado. O silêncio pesa entre os dois. O que antes era uma preocupação vaga se transforma em um alerta vermelho. Como assim? Ele sumiu? Mavi franze a testa, sentindo o sangue gelar. Parece que sim. E tem mais. Lorena recebeu um recado. Disseram que ele viajou a trabalho. Mavi solta uma risada irônica. Iberê nunca me falou nada sobre viagem nenhuma. Desde quando ele trabalha para alguém além de mim? A resposta não vem. Apenas o som abafado da respiração de Naum do outro lado da linha. Mavi fecha os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos. Algo não bate. Tudo está acontecendo rápido demais. Ele caminha até a janela, observando a cidade lá fora.
Milhares de luzes piscam, carros deslizam pelas avenidas. Pessoas seguem suas vidas como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo mudou. Iberê pode estar em perigo. Ou pior, o telefone vibra em sua mão, interrompendo seus pensamentos. Ele olha para a tela. É Nahum de novo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A voz do pai soa tensa. Mavi segura a respiração, sentindo o estômago revirar. Algo diz que o pior ainda está por vir. Mavi atravessa a calçada com passos rápidos, o coração martelando no peito. O vento frio da noite chicoteia seu rosto, mas ele mal sente. Nahum o espera na esquina, de braços cruzados, o olhar carregado de preocupação. Fala logo, pai. O que foi? Mavi dispara, sem paciência para rodeios. Nahum dá uma última olhada ao redor, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. E então diz em voz baixa: Eu entrei na casa do Iberê. Ou melhor, no que sobrou dela. Cara, estava tudo limpo. Não tinha uma peça de roupa, uma mala, nada. Como se ele nunca tivesse morado ali. Mavi sente um arrepio subir pela espinha. Ele já esperava algo ruim, mas isso? Isso não faz sentido. Mas e os móveis? Os objetos dele? Iberê não é do tipo que some sem deixar rastro. Nahum balança a cabeça. Tudo intacto. Sofá, geladeira, TV, mas sem um único vestígio pessoal. E tem mais. Lorena me mostrou a mensagem que recebeu. Ele puxa o celular do bolso e entrega a Mavi. Na tela, uma mensagem curta e impessoal. Precisei viajar a trabalho. Volto em breve. Mavi aperta os olhos, sentindo um nó apertar em sua garganta. Isso tá errado. Iberê nunca mandaria uma mensagem assim. Ele nem tem esse jeito seco. Nahum concorda. Exato. Sem apelido para Lorena. Sem um detalhe, nada. Parece que alguém escreveu isso por ele. Mavi passa a mão pelos cabelos, tentando pensar. Cada peça dessa história parece mais desconectada do que a anterior. Primeiro, o dinheiro. Depois, o sumiço. Agora, uma casa vazia e uma mensagem suspeita. Algo fede. E muito. De repente, um pensamento inquietante surge. Ele lembra da última conversa que teve com Iberê, antes de tudo isso começar. O ex-porteiro parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. E então, como um soco no estômago, a memória vem nítida. A missão na Suíça. Julius Zayer. O grupo Ayer. Mavi fecha os olhos por um segundo, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Nahum, e se tudo isso tiver a ver com a viagem que Iberê fez para mim? Nahum ergue uma sobrancelha intrigado. Que viagem? Mavi respira fundo. Eu mandei Iberê para a Suíça há um tempo. Ele precisava descobrir algo sobre um tal de Julius Zayer. Nahum arregala os olhos, sentindo que aquela conversa está prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. Mavi estaciona o carro de qualquer jeito e sai apressado, batendo a porta sem olhar para trás. Seu peito sobe e desce, a respiração acelerada. Ele precisa encontrar respostas, e precisa agora. Nahum já o espera na portaria do prédio, braços cruzados, olhar carregado de urgência. Assim que Mavi se aproxima, ele não perde tempo. Então, você mandou o Iberê para a Suíça? A voz de Nahum sai quase num sussurro. Mavi assente, os olhos fixos no chão por um instante, antes de encará-lo de novo. Foi uma missão. Eu precisava que ele descobrisse algo sobre Julius Zayer, o dono do grupo Ayer. Ele estava metido com o Albacoa, e eu tinha que entender como. Iberê voltou dizendo que não encontrou nada relevante. Ele aperta os punhos. Mas agora eu tô começando a achar que ele mentiu. Nahum solta uma risada incrédula. E você acha que ele morreu por isso? Mavi fecha os olhos por um segundo. Ele não quer pensar nessa possibilidade, mas tudo aponta para um desfecho que ele se recusa a aceitar. Eu não sei.
mas tá na cara que essa história é maior do que a gente imagina. Ele respira fundo e começa a andar pelo saguão do prédio, a mente girando em possibilidades. A viagem de Iberê, o sumiço, a casa vazia, a mensagem estranha. E agora, uma possível conexão com Julius Zaire. Você percebe o que isso significa, né? Naum caminha ao lado dele, apreensivo. Se Iberê descobriu algo importante e tentaram calar ele, Mavi, você pode estar na mira também. Mavi para abruptamente. As palavras de Naum batendo fundo. Mas ele não tem tempo para sentir medo. Ele precisa agir. Ele pega o celular do bolso e procura um contato. Os dedos deslizam rápidos pela tela até encontrarem um nome. Luma. Ele aperta o botão de chamada. A linha toca 3 vezes antes da voz dela surgir do outro lado. Mavi, aconteceu alguma coisa? Luma, preciso te ver agora. É sobre o Iberê. Do outro lado da linha, o silêncio se arrasta por 1 segundo a mais do que o normal. Eu tenho algo para te mostrar. Vem para casa. Mavi sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabe o que Luma tem em mãos, mas tem certeza de uma coisa. Aquilo pode mudar tudo. Mavi acelera o carro pelas ruas mal iluminadas, os dedos apertando o volante com força. O peito sobe e desce rápido, tomado por uma mistura de ansiedade e temor. O que Luma tem a mostrar pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. E no fundo, ele teme a imagem que está prestes a se formar. Ele estaciona em frente ao prédio dela e salta do carro sem nem se preocupar em trancá-lo. O porteiro reconhece seu semblante urgente e nem questiona, apenas acena com a cabeça enquanto Mavi avança pelo saguão. Cada passo no elevador parece um século. Quando a porta se abre no andar de Luma, ele já está à sua frente, segurando a maçaneta da porta entre os dedos trêmulos. Entra rápido, ela sussurra, puxando-o para dentro antes de trancar a porta atrás de si. Mavi encara Luma. Seus olhos estão arregalados, a respiração curta. O que foi? O que você descobriu? Ela não responde de imediato. Apenas pega o celular e, sem dizer nada, dá play em um vídeo. Na tela, a imagem tremida mostra uma sala ampla, móveis luxuosos e uma estante repleta de porta-retratos. Iberê está filmando de forma discreta, a câmera captando os detalhes do ambiente. Ele se aproxima de um dos quadros e foca na foto dentro dele. Mavi estreita os olhos tentando entender o que está vendo. A princípio, nada parece extraordinário, até que ele percebe o rosto na imagem. O ar escapa de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade. Luma pausa o vídeo e olha para ele. Você reconhece essa pessoa, não reconhece? O coração de Mavi martela como um tambor dentro do peito. Na foto Molina, o homem que, até então, achava estar morto. Eles são a mesma pessoa. Luma sussurra, completando o pensamento dele. Mavi sente o chão sumir sob seus pés. Tudo faz sentido agora. O desaparecimento de Iberê, a viagem para a Suíça, a falta de respostas. Iberê encontrou algo grande demais. Grande o suficiente para custar sua vida. Ele passa as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Mas não há tempo para isso. Não agora. Luma morde o lábio, hesitante. Tem mais uma coisa, Mavi. Ele levanta o olhar para ela, já esperando o pior. Molina achou que tinha vencido, mas o pesadelo dele está só começando. Volney, Rudá e Iberê, dados como mortos, ressurgem das sombras para destruir o homem que quase os levou ao fim. Traições, vingança e um acerto de contas implacável. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego. Volney atravessa o corredor do aeroporto com passos firmes, a mala de couro em uma mão e um celular descartável na outra. Seu olhar oculto atrás de óculos escuros está fixo no portão de embarque. Dentro de minutos ele estará fora do país, longe do caos que Molina impôs à sua vida. Mas ele não foge. Não. Ele recua estrategicamente para contra-atacar. Do outro lado da cidade, Molina sorri satisfeito, girando um copo de uísque nas mãos.
"Menos 1 na jogada!" murmura, convencido de que Volney está morto. O vilão sequer desconfia que sua suposta vítima está embarcando para a Rússia com um plano que reescreverá o destino de todos: a falsa morte. Volney aterrissa em Moscou, onde uma nova identidade o aguarda. Ele agora é um fantasma, um jogador nas sombras. Nos dias seguintes, a operação ganha forma. De um apartamento discreto, Volney rastreia os passos de Molina, monitorando cada movimento seu. Tudo está sendo documentado. Subornos, traições, execuções a mando do vilão. "Você não tem ideia do que está por vir, Molina", murmura para si mesmo, os olhos fixos na tela do laptop, onde imagens das câmeras de segurança mostram o criminoso agindo com a arrogância de quem se julga intocável. O primeiro contato com Rudá. Uma noite fria cai sobre Moscou quando Volney decide dar o próximo passo. Ele pega um telefone seguro e digita um número. Do outro lado da linha, a respiração de Rudá vem carregada de surpresa e desconfiança. "Volney? Mas você morreu." "Não fui o único a enganar a morte, Rudá. Se você quiser se vingar, me escute com atenção. Tenho um plano, e você é peça fundamental nele." O silêncio se alonga. Depois a resposta: "Diga o que preciso fazer." A primeira peça se move. Horas depois, um jato particular decola de um aeroporto discreto, levando um passageiro cujo nome sequer consta no manifesto oficial. Rudá está a caminho da Rússia. Enquanto isso, Molina segue sua rotina criminosa, inconsciente da tempestade que se forma contra ele. Mas essa é apenas a primeira peça do tabuleiro, porque Iberê ainda está desaparecido. O vento cortante de Moscou açoita o rosto de Rudá enquanto ele desce da aeronave particular que o trouxe para a Rússia. Seu coração martela no peito. Ele ainda não acredita que está vivo. Ou melhor, que todos pensam que ele está morto. O táxi preto estacionado à sua frente tem os vidros escurecidos e assim que ele entra, encontra Volney à sua espera. O homem, vestido impecavelmente com um sobretudo longo, ergue o olhar e sorri de canto. "Então, como é morrer e voltar?" Rudá solta uma risada seca, deslizando a língua pelos lábios ressecados. "Confuso, estranho, mas pelo que vejo você já está bem acostumado." Volney dá uma tragada lenta no cigarro e sopra a fumaça para o lado, seus olhos carregados de estratégia. "O jogo só começou. Agora precisamos de Iberê." Enquanto isso, em algum lugar do Brasil, Iberê está enclausurado. Ele ainda não entende como sobreviveu. A última coisa que lembra é o desespero, a sensação da morte iminente, os pulmões queimando. Molina foi meticuloso, ou ao menos achou que fosse. Mas no último segundo, homens desconhecidos o puxaram do abismo e o lançaram no anonimato. Agora ele está ali, confinado em um apartamento seguro, sem contato com o mundo exterior. Ele anda de um lado para o outro, os punhos cerrados. "Isso não pode estar certo. Por que ainda estou vivo? E quem está por trás disso?" A resposta chega naquela noite, com um telefonema inesperado. O celular descartável vibra sobre a mesa. Iberê encara a tela por um instante antes de atender. "Iberê." A voz rouca de Volney preenche o silêncio. "Está na hora de você saber toda a verdade." Iberê fecha os olhos por um segundo, absorvendo a enxurrada de sentimentos. Depois, abre um sorriso carregado de amargura. "Então me diga, como a gente vai acabar com o Molina?" Volney não perde tempo. Na manhã seguinte, Iberê é retirado de seu cativeiro por homens que trabalham para ele. Eles atravessam a cidade sem levantar suspeitas, embarcam em um jatinho discreto e antes que Iberê perceba, o Brasil já ficou para trás. Quando a porta do avião se abre em Moscou, Volney e Rudá estão lá, esperando. Iberê desce os degraus lentamente, olhando para os dois como se visse fantasmas. Ele para diante deles, passa a mão pelos cabelos e solta um riso incrédulo. Eu sabia que isso ainda não tinha acabado." Rudá dá um passo à frente e coloca a mão no ombro dele. "E não acabou mesmo."
Só está começando! Os três entram no carro que os aguarda na pista. Do lado de fora, a neve cai pesada, como um prenúncio do que está por vir. Dentro do veículo, Volney abre um laptop e gira a tela para os dois verem. Na imagem, Molina aparece em uma chamada de vídeo, despreocupado, alheio ao pesadelo que se aproxima. Volney aponta para a tela e diz com um brilho feroz no olhar: Senhores, bem-vindos à guerra. Molina cruza o salão luxuoso de sua mansão como um rei que acredita ter o mundo a seus pés. Ele gira um copo de uísque entre os dedos e observa a cidade pela parede de vidro. Do alto, São Paulo brilha como um império particular, e ele é o imperador. Está feito? Ele pergunta sem olhar para trás. Um de seus capangas, um sujeito corpulento de olhos frios, faz um leve aceno com a cabeça. Todos mortos. Rudá, Iberê, Volney, não sobrou ninguém. Molina sorri, satisfeito. Ótimo. Agora, sem obstáculos, posso expandir meus negócios como planejei. Ele dá um gole no uísque e respira fundo, sentindo-se intocável. Mas do outro lado do mundo, 3 homens que ele julgava mortos estão prestes a puxar os fios do seu destino. Em um prédio discreto de Moscou, Volney observa uma parede repleta de telas, onde câmeras de segurança capturam os movimentos de Molina em tempo real. Ele dá um meio sorriso e bate de leve o dedo no queixo. Ele realmente acredita que venceu. Iberê cruza os braços, observando a imagem com olhos afiados. Essa arrogância vai ser a queda dele. Rudá, sentado ao lado, tamborila os dedos na mesa. Vamos agir logo ou vamos ficar assistindo? Volney inclina-se para a frente e digita algo no teclado. Em segundos, a tela exibe uma conta bancária, uma das muitas que Molina usa para lavar dinheiro. Com um clique, os números começam a despencar. Primeiro, vamos mostrar a ele que o castelo não é tão forte quanto parece. No Brasil, Molina recebe uma notificação no celular. Ele franze a testa e destrava a tela. Quando vê a mensagem de sua corretora, seu sangue gela. Transferência não autorizada. Conta zerada. Que porra é essa? Sua voz ecoa pelo salão. Ele pressiona um número na discagem rápida e espera impaciente. Eu quero uma explicação agora. Do outro lado da linha, a voz nervosa de seu financeiro responde: Não sabemos. Foi um ataque. O dinheiro sumiu. Molina sente o coração martelar. Não pode ser. Quem está por trás disso? Uma nova mensagem surge na tela do celular. Apenas uma frase, simples e cortante, que faz o copo de uísque tremer em sua mão. Mortos não falam, mas podem cobrar. Molina sente um calafrio subir pela espinha. Ele aperta os olhos, a mente girando em busca de uma explicação racional. Não, isso é um truque. Eles estão mortos. Eu os matei. Mas a guerra apenas começou, porque Volney, Rudá e Iberê ainda não mostraram sua cartada final. O telefone de Molina vibra incessantemente sobre a mesa. Ele caminha de um lado para o outro no escritório, a mandíbula travada, os olhos faiscando de fúria. Desde que recebeu aquela maldita mensagem, mortos não falam, mas podem cobrar. Sua vida virou um inferno. Contas bloqueadas, fornecedores sumindo, informantes desaparecendo. Algo está fora do controle. Ele aperta o botão para atender. Do outro lado, a voz desesperada de Mércia, sua parceira no crime, explode no viva voz. Molina! O que diabos está acontecendo? A polícia está na minha cola. Recebi uma intimação hoje cedo. Alguém está entregando tudo. Molina fecha os olhos e respira fundo. Ele aperta o copo de uísque na mão, como se pudesse esmagar a situação. Mantenha a calma. Ninguém tem provas contra nós. E se tiverem? Mércia rebate, a voz trêmula. Isso começou depois da morte de Volney, Rudá e Iberê. E se eles não estiverem mortos? Molina solta uma risada seca, mas um nó aperta sua garganta. Não seja ridícula, eu os vi morrer. O que Molina não sabe é que, naquele exato momento, Volney, Rudá e Iberê estão a poucos quilômetros dali.
Eles acabaram de pousar no Brasil e agora atravessam a cidade em um carro blindado a caminho do esconderijo de Molina. No banco do passageiro, Rudá desliza os dedos sobre a tela de um tablet, analisando documentos. Molina está cercado. Todos os negócios dele foram expostos. É questão de tempo até que ele comece a correr. Iberê sorri de canto. Então é bom que a gente esteja esperando quando ele correr. Volney inclina-se para frente, a voz firme e controlada. Não vamos só esperar. Vamos fechar todas as saídas. Ele não vai ter para onde fugir. Horas depois, a noite cai sobre São Paulo. Molina e Mércia estão reunidos em um galpão afastado, cercados por seguranças. O local, que antes servia como ponto de encontro para transações ilegais, agora é um bunker improvisado. Mércia anda de um lado para o outro, roendo as unhas. Temos que sumir daqui. Molina, sentado em uma cadeira de madeira, massageia as têmporas. Não podemos desaparecer assim. Precisamos de dinheiro, contatos, um plano. Antes que possa continuar, as luzes piscam. Depois, apagam-se de vez. O galpão mergulha na escuridão. Molina se levanta num pulo. O que diabos? Bom... A porta de aço explode para dentro com um estrondo ensurdecedor. A fumaça se espalha e, em meio a ela, 3 silhuetas emergem. Volney avança primeiro, com Rudá e Iberê ao seu lado. Ele ergue uma arma e aponta diretamente para Molina. Surpresa! Molina arregala os olhos, o rosto pálido como cera. Vocês... não. Podem estar aqui. Volney sorri de canto. Ah, mas... estamos... Mércia engasga com o próprio fôlego. Aterrorizada, ela dá um passo para trás, as mãos tremendo. Lá fora, sirenes começam a ecoar. A polícia está chegando. E Molina e Mércia não têm mais para onde correr. A poeira da explosão ainda dança no ar quando Molina, acuado, dá um passo para trás, as mãos trêmulas erguidas. Seu olhar salta entre Volney, Rudá e Iberê, como se buscasse uma saída invisível. O suor escorre por sua testa. O peito sobe e desce em respirações ofegantes. Isso é um erro? Sua voz sai falha, quase um sussurro. Podemos conversar. Eu posso pagar. Volney inclina a cabeça, estudando-o como um predador que finalmente encurralou sua presa. Pagar? Ele ri. Uma risada seca e sem humor. Você acha que isso é sobre dinheiro? Iberê avança, cerrando os punhos. Você tentou nos matar. Achou que tinha vencido. Mas adivinha? O jogo virou. Mércia, tremendo, dos pés à cabeça, se encolhe contra a parede, os olhos arregalados. Eu só fiz o que precisava para sobreviver. Rudá encara a mulher com um olhar frio. E agora vai ter que sobreviver atrás das grades. O silêncio é quebrado pelo som distante das sirenes. Molina percebe que o tempo está acabando. Seu olhar se fixa em uma pistola caída a poucos metros perto da mesa destruída pela explosão. Um lampejo de desespero cruza seu rosto. Ele não pensa 2 vezes. Se joga no chão, estica o braço e agarra a arma. Mas antes que consiga levantá-la... Bang! O tiro ecoa pelo galpão. Molina solta um grito abafado e cai de lado, a pistola escorregando de sua mão. O sangue começa a se espalhar pela perna, onde a bala de Volney acertou. Eu avisei para não tentar nada. Volney diz, abaixando a arma com calma. Molina geme, segurando a perna ferida. Vocês não podem me entregar. Eu tenho contatos. Eu vou sair dessa. Rudá se abaixa ao lado dele, sussurrando no tom mais gélido possível. Não dessa vez. Luzes vermelhas e azuis começam a piscar do lado de fora. A polícia invade o galpão com armas em punho. Gritos ecoando pelo espaço. Mércia se encolhe ainda mais, o rosto banhado em lágrimas. Acabou, Mércia, diz Iberê, enquanto os policiais se aproximam e começam a algemá-la. Molina, incapaz de fugir, é erguido por 2 oficiais, a perna sangrando. Ele se debate, o desespero evidente. Eu mandei nesse jogo por anos. Vocês não podem fazer isso comigo.
Volney apenas sorri, guardando a arma no coldre. E agora você perdeu. Molina e Mércia são levados, seus gritos se perdendo na noite. O cheiro de pólvora e fumaça ainda preenche o ar, mas pela primeira vez, a cidade parece respirar aliviada. Mas há algo que Rudá precisa fazer antes que a poeira baixe completamente. Ele atravessa a cidade em um carro escuro, o coração batendo mais forte a cada rua que deixa para trás. Até que finalmente para diante de uma casa conhecida. Viola. Ele desce, encara a porta por um momento e então toca a campainha. A porta se abre devagar. Viola surge, os olhos arregalados, a respiração presa. Rudá! O tempo parece congelar. E então, uma lágrima escorre pelo rosto dela. Lady está prestes a perder a grana que tira de Isis toda semana. Ela decide tomar uma atitude extrema, sequestrar Berta. Enquanto isso, Surley, preocupado com o sumiço de Berta, descobre que Lady está por trás de tudo. O que ele faz a seguir para salvar a milionária e garantir que Lady pague por seus crimes vai te surpreender. Lady observa Isis, sua aliada aparentemente confiável, com um sorriso maroto nos lábios. Mas algo no fundo de seu olhar denuncia a inquietação. Ela está se sentindo sufocada. O dinheiro de Isis está acabando, e a possibilidade de Berta descobrir toda a trama de chantagem ameaça suas fontes de lucro. Com a pressão apertando, Lady sabe que precisa agir rápido. As palavras de Isis ainda ecoam em sua mente. Nós não vamos durar muito, Lady. Berta é esperta demais. Mas Lady tem um plano. Ela já percebeu que Berta está mais perto do que nunca de desmascarar tudo. A fortuna da milionária está ao alcance, e ela não vai deixar ninguém tirá-la de suas mãos. Sentada em uma poltrona de couro surrado, Lady pega a pilha de dinheiro que havia conseguido de Isis e sorri. Chegou a hora de dar o golpe final, diz consigo mesma, como se estivesse falando com a própria fortuna, que agora parece mais próxima do que nunca. Ela sabe que se Berta descobrir a verdade sobre Isis, perderá sua galinha dos ovos de ouro. A ideia de ter que se virar sem aquele dinheiro a faz sentir um arrepio na espinha. Portanto, sua solução é simples e fria: um sequestro. Lady começa a arquitetar tudo com precisão cirúrgica, como se estivesse preparando uma obra de arte, sem deixar margem para erros. Em pouco tempo, o golpe será colocado em ação. E assim, com a mesma frieza de um mestre do xadrez, Lady manda sequestrar Berta. O plano está em andamento e os bandidos já estão em movimento. Berta, inconsciente da trama, segue sua rotina normalmente, sem saber que sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. À medida que o sequestro é concretizado, a tensão cresce. O relógio parece marcar o tempo com um som mais alto, mais pesado. E enquanto os capangas de Lady levam Berta para um local desconhecido, o desespero da milionária começa a tomar forma. Mas a verdadeira questão é: será que Lady conseguirá controlar os passos seguintes de sua vítima? E o que acontecerá quando Surley começar a perceber a ausência de Berta? Os passos de Berta ecoam no corredor escuro e úmido, seu coração acelerado, pulsando contra o peito como um tambor frenético. Seus olhos procuram por uma saída, mas tudo o que ela vê é uma porta fechada à sua frente. A cada movimento, a tensão aumenta e a sensação de claustrofobia se torna insuportável. A mente da milionária, sempre tão lúcida e calculista, agora está em completo caos. Quem poderia ter feito isso com ela? Na pequena sala onde está presa, Berta tenta se acalmar, mas o medo é mais forte que sua razão. De repente, a voz de Lady invade o silêncio, quebrando a quietude com uma irônia afiada. Você não vai fugir, Berta. Esse é o seu novo lar por enquanto. Vamos ver quanto tempo você consegue resistir. A vilã está ali, na frente dela, com um sorriso sádico, como quem já sabe que a batalha está ganha. Lady, com uma calma assustadora, se aproxima e puxa uma cadeira para se sentar, observando Berta como uma predadora que estuda sua presa.
Eu sei que você não vai me dar o que eu quero assim tão fácil, mas no final das contas você não tem outra opção, diz Lady, com uma voz doce e venenosa. Berta, com os olhos ainda cheios de desconfiança, rebate sem ceder. Você só pode estar louca, Lady. Eu não vou fazer nada. Não vou assinar nada. E você nunca vai conseguir o que quer. A arrogância de Berta não é suficiente para deter Lady, que se levanta e começa a andar pela sala. Sua risada ecoa fria e vazia, sem empatia, como se ela já soubesse que a resistência da milionária está prestes a quebrar. Vamos lá, dona Berta. Coopere. Eu não sou essa pessoa boa. Quando se trata de dinheiro, a minha personalidade muda. Lady diz, suas palavras carregadas de veneno, enquanto se aproxima ainda mais de Berta. A milionária fica momentaneamente paralisada, surpresa com a frieza de Lady. Mas logo seus olhos se estreitam, refletindo a ira contida. O medo está lá, mas ela não vai ceder facilmente. Lady, no entanto, já sabe como ninguém que quando se trata de poder e dinheiro, até os corações mais fortes podem ser quebrados. O clima na sala é tenso, carregado de um ar sufocante, e a cada palavra de Lady, a pressão sobre Berta aumenta. O tempo passa, mas não de maneira suave, e sim com a sensação de um relógio implacável que está correndo contra a vida da milionária. Tudo está prestes a sair de controle. Enquanto isso, lá fora, Shirley começa a perceber que algo está muito errado. Ele observa o comportamento estranho de Berta, que não aparece em sua rotina usual. Algo não se encaixa, e o pavor começa a tomar conta de seu ser. Ele precisa descobrir a verdade. Shirley atravessa a rua apressado, o coração disparado, enquanto observa com desconfiança cada movimento ao seu redor. Algo está errado. Os últimos dias foram estranhos, e a ausência de Berta pesa sobre ele como uma névoa densa, cobrindo cada esquina da mansão e tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Ele sabia que algo não estava certo, mas não imaginava o quão profundo o mistério iria se revelar. Ele chega à mansão, onde o silêncio é quase palpável. As cortinas estão fechadas e as portas, normalmente abertas, estão trancadas. Ele bate a mão na porta, impaciente, e logo recebe a resposta fria de Isis, que aparece como uma sombra na porta. "O que você quer, Shirley?" Ela pergunta, tentando esconder o desconforto em sua voz, mas ele percebe a tensão. Algo nela não está bem. "Eu preciso falar com Berta. Onde ela está? Você sabe onde ela foi?" Shirley pergunta, um leve tom de preocupação e desconfiança misturado em suas palavras. Isis dá um passo para trás, disfarçando a inquietação, e responde com uma tentativa de indiferença. "Berta? Ela deve estar em casa. Eu não sei de nada. Não estou por dentro dos seus compromissos, Shirley." Mas Shirley já percebeu que não está certo. A forma como ela se esquiva, o olhar nervoso. Ele sabe que algo está muito fora do lugar. Não é só a ausência de Berta que o inquieta, mas algo na postura de Isis o deixa com um pressentimento ruim. Ele faz uma pausa, e antes que Isis possa se afastar, ele a interrompe. "Olha, eu não vou sair daqui até que você me diga o que está acontecendo. Onde está Berta? Eu sei que você sabe. E a Lady? Você tem falado com ela?" Isis tenta disfarçar a ansiedade, mas a preocupação é evidente em seu rosto. Ela olha para os lados, hesita por um momento antes de finalmente soltar um suspiro, quase como se fosse uma confissão. "Eu não quero saber daquela chantagista. Dei o dinheiro que ela pediu. Ela ia transformar aquele dinheiro em uma fortuna. Mas agora não sei mais nada sobre ela." Aquelas palavras atingem Shirley como um soco no estômago. Seus olhos se arregalam e seu corpo estremece com a percepção do que está realmente acontecendo. Ele tem uma vaga ideia do que se passa, mas precisa de mais provas. Seu instinto grita que Isis está escondendo algo, e o medo começa a crescer dentro dele. "Você está me dizendo que ela está tentando fazer o que com Berta?" A voz de Shirley sai trêmula, mas determinada.
Isis, por um instante, evita olhar para ele. Ela sabe que não pode enganá-lo por muito tempo, mas decide, ainda assim, manter a fachada. Não sei, Surley, e sinceramente não me importo. Mas a dúvida cresce no peito de Surley como uma sombra, e ele não pode ignorar a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Ele sente que por trás das palavras de Isis há algo muito mais sinistro à espreita, e ele não vai descansar até descobrir a verdade. Shirley decide agir. Sua mente trabalha rápido, ligando os pontos que não se encaixam. Ele começa a seguir o rastro de pistas, procurando por qualquer sinal que o leve a Berta. O desespero começa a tomar conta dele, mas ele não pode parar. Ele precisa encontrá-la. Eu vou descobrir a verdade, nem que eu tenha que ir até o fim do mundo. Ele murmura para si mesmo enquanto segue determinado em sua busca, sentindo que o tempo está se esgotando. O cativeiro de Berta está cada vez mais perto de ser revelado, mas Shirley ainda não sabe o quanto essa jornada vai exigir dele. A noite cai como um manto pesado sobre a cidade. Shirley, com os nervos à flor da pele, desliza pela calada da madrugada, suas mãos tremendo enquanto ele observa a fachada da casa de Lady. Seu coração dispara a cada passo, a angústia o devorando. Aquelas palavras de Isis ainda ecoam em sua mente, mas a dúvida que sente agora parece se transformar em certeza. Ele para, encostado em uma árvore, observando o lugar de longe. A tensão é palpável e uma sensação de urgência o toma por completo. Berta está lá dentro e ele sabe que precisa agir rápido. Ele se aproxima furtivamente da entrada lateral da casa, onde a luz fraca das janelas revela um movimento estranho. Ele escuta vozes baixas e um som de cadeado sendo virado. O calafrio percorre sua espinha. De repente, ele ouve a voz de Lady, fria e cortante, saindo pela janela do andar superior. Você acha que eu vou parar agora, Berta? Não, minha querida. Você vai assinar tudo o que eu mandar, ou o pior vai acontecer. Lady resmunga em tom ameaçador. Shirley estremece, sabendo que aquele pode ser o momento decisivo. Ele dá um passo à frente, sentindo o peso da adrenalina em seu corpo. Com a respiração contida, ele toca a maçaneta da porta lateral e entra na casa sem fazer barulho. Ele está pronto para tudo. O som da sua própria respiração, rápida e nervosa, parece ecoar nas paredes vazias. A luz baixa o ajuda a se esconder nas sombras, mas cada passo seu é um risco que ele está disposto a correr. À medida que ele se aproxima da escada, a voz de Berta, rouca e desesperada, chega até seus ouvidos. Você está louca, Lady! Eu não vou assinar nada! Vai se arrepender disso! Shirley sente um aperto no peito. Ele sabe que está perto, mas aquela conversa parecia cada vez mais desesperadora. O medo cresce dentro dele, mas ele não pode hesitar. Ele sobe as escadas com cautela, tentando não fazer barulho, ouvindo cada palavra que sai da boca de Lady. Você não tem escolha, Berta. Eu entrei nessa para ganhar, e eu não vou sair de mãos vazias. A voz de Lady soa como um veneno, fria e implacável. Ele chega no topo da escada e começa a se mover em direção ao quarto onde sabe que Berta deve estar. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Ele sente o peso da responsabilidade e do medo, mas sua determinação é ainda mais forte. Shirley não pode deixar que Berta se torne mais uma vítima das artimanhas de Lady. Então, com um suspiro fundo, ele entra na sala sem mais palavras. A visão diante de seus olhos é exatamente o que ele temia. Lady, com a mão levantada como se fosse bater, e Berta, olhando para ela com um semblante de quem já foi vencida. Shirley, sem pensar duas vezes, se aproxima rapidamente gritando: Lady, chega! Acabou! Os olhos de Lady se arregalam surpresos, enquanto Shirley, com uma força inesperada, empurra a porta. Berta, surpresa, olha para ele, mas ao ver a expressão de alívio em seu rosto, começa a entender o que está acontecendo. Shirley, como...
Como você me encontrou? Berta sussurra, quase sem acreditar, mas um sorriso de esperança começa a aparecer em seu rosto. Eu não ia deixar você aqui. Você não está sozinha. Shirley diz, sem parar de olhar para Lady, que ainda tenta disfarçar o pânico crescente. Lady tenta reagir, mas Shirley já está no comando da situação. Ele não vai deixar Lady sair impune. Mas o caminho até a liberdade de Berta não será tão simples, e Shirley sabe que a verdadeira luta ainda está por vir. Eles podem ter escapado do pior, mas o que virá depois será ainda mais arriscado. O cativeiro está prestes a ser rompido, mas Shirley e Berta agora precisam tomar decisões que mudarão o curso de suas vidas. Amanhã ainda não tinha chegado, mas o ar pesado da noite parecia continuar no ambiente. Berta, agora livre, mas ainda atônita com a situação que acabara de viver, senta-se na cadeira da mansão, seus olhos tentando entender a gravidade do que acabara de acontecer. Ela olha para Shirley, que não diz uma palavra, mas sua presença é como uma rocha, sólida e firme, transmitindo uma força que ela não sabia se teria. Você fez isso por mim, Shirley. Mas agora, o que faremos? O que vem depois? Berta pergunta, sua voz ainda trêmula, refletindo a insegurança do momento. Ela sente o peso de sua própria vulnerabilidade e a dor de ter sido manipulada por Lady por tanto tempo. A confiança, agora, é uma moeda escassa em suas mãos. Shirley a observar com um olhar intenso, tentando encontrar a resposta certa, aquela que dará a Berta um pouco de esperança após o caos. Ele não consegue esconder a raiva que ainda ferve dentro dele. Lady, com sua frieza, ultrapassou todos os limites, e agora o que vem pela frente será uma batalha que exigirá mais do que coragem. Exigirá justiça. Você tem que ir até o fim, Berta. Não podemos deixar Lady sair impune. Ela não pode achar que pode destruir vidas assim sem consequências. A voz de Shirley é decidida, mas algo em seus olhos revela a atenção de quem sabe que o caminho será árduo. Berta, ainda com as mãos tremendo, olha pela janela, os raios de sol começando a invadir a sala e iluminando seu rosto. Aquele brilho, tão simples, mas cheio de significados, faz sua mente se organizar. Ela sabe que não pode deixar o que aconteceu passar em branco. Mas será que ela terá coragem de seguir até o final? O medo a engole por um instante e ela questiona a si mesma. O que seria dela sem os recursos que sempre teve? E pior, como garantir que Lady pague por tudo o que fez? Mas e se ela escapar? E se for tarde demais? Eu tenho medo do que ela pode fazer, Shirley. A voz de Berta vacila, as palavras pesando sobre ela como um fardo. Shirley se aproxima dela, seu olhar fixo em seu rosto, transmitindo a urgência da situação. Ele sabe que não pode deixar que Berta duvide de si mesma. Agora, mais do que nunca, ela precisa ser forte. Não podemos hesitar. Lady vai tentar se esconder, mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. E ela vai pagar por tudo, Berta. Eu te prometo. Shirley diz com uma firmeza que a faz se sentir mais segura. Mas dentro de si, ele também sente o peso da promessa que fez. Eles se entreolham por um momento silencioso. A tensão no ar é palpável, e os dois sabem que agora a luta será uma corrida contra o tempo. Lady não ficará parada, e Shirley precisa agir rápido. Ele sabe que, para realmente proteger Berta, ele terá que enfrentar inimigos ainda maiores, pessoas que não hesitarão em usar todos os meios possíveis para evitar a justiça. Mas antes de qualquer coisa, Shirley sabe que uma decisão precisa ser tomada. O que fazer agora enquanto Lady ainda está à espreita? A resposta a essa pergunta será crucial, pois a hora da verdade está chegando, e Shirley e Berta terão que enfrentar uma luta que pode mudar tudo. O ar pesado da tensão se mistura com a sensação de que o próximo passo pode ser o mais perigoso de todos. O jogo de poder entre Lady e Berta ainda não acabou. Na verdade, está só começando. Michelle está prestes a perder Daniel para sempre.
Ele decidiu ir embora, convencido de que seu amor por ela não tem mais volta. Mas quando Cristiano percebe a verdade que Michele reluta em aceitar, ele toma uma atitude surpreendente e a coloca cara a cara com seu destino. E no instante mais decisivo de sua vida, ela faz uma escolha que ninguém esperava. O que acontece em seguida vai te arrepiar. Daniel caminha pelo resort com passos firmes, mas o olhar perdido. Ele segura o celular com força, a tela ainda brilhando com a confirmação. A proposta para a construção do shopping center em São Paulo foi aceita. O contrato está pronto, o futuro o chama, e ele não tem mais motivos para ficar. Ele encontra Cristiano no bar, onde o garçom limpa mecanicamente um copo, sem suspeitar que está prestes a ouvir algo definitivo. Daniel respira fundo antes de falar, tentando dar um tom casual à despedida. Amanhã eu vou embora, de vez. Cristiano, para o que está fazendo, encara o arquiteto por um instante e depois solta uma risada baixa e irônica. Ah, é? Do nada assim? Não tem mais nada que me prenda aqui, Daniel responde, mas sua voz carrega uma hesitação sutil, como se ele mesmo não acreditasse completamente naquelas palavras. A conversa paira no ar como um nó apertado. Cristiano percebe. Ele enxerga a verdade oculta nas entrelinhas. Daniel pode estar indo embora, mas há algo que ele não disse. Algo que pesa mais do que a decisão profissional. E a Michele? Cristiano solta, direto. Daniel engole seco, desvia o olhar e finge ajeitar as mangas da camisa. Já está resolvido. Ela escolheu você. Mas a maneira como ele diz isso é quase um sussurro engasgado, como se pronunciar essas palavras em voz alta tornasse a dor mais real. Cristiano não rebate, apenas observa enquanto Daniel se levanta, pega as chaves do carro e caminha para fora, como se estivesse fugindo da conversa. Pouco depois, Cristiano entra no quarto de Michele sem rodeios. Ele encontra a jovem sentada na beira da cama, o olhar perdido no chão, girando um anel entre os dedos. O silêncio ali dentro é quase palpável. Quando ela levanta os olhos para ele, há uma melancolia cravada no azul de sua íris. Você já sabe, né? Cristiano diz, cruzando os braços. Michele desvia o olhar, solta um suspiro profundo, como se estivesse segurando o peso do mundo nas costas. Eu não sei por que estou sentindo isso. Ela murmura quase para si mesma. Cristiano se aproxima, abaixa-se na frente dela e segura suas mãos. Seus olhos analisam cada detalhe do rosto da mulher que ama. E então ele vê aquilo que Michele ainda se recusa a admitir. Não é sua cabeça que está doendo, é o seu coração. Ele aperta as mãos dela num misto de dor e libertação. Michele, eu sei que você ama o Daniel. Os olhos dela brilham, marejados. Um silêncio devastador toma conta do ambiente. O tempo parece congelar. E naquele instante, Michele sente o próprio coração vacilar. O quarto está mergulhado em um silêncio denso, pesado como chumbo. Michele mantém os olhos fixos no chão, como se o carpete pudesse lhe oferecer uma resposta que ela ainda não encontrou dentro de si. O ar ao seu redor parece rarefeito e cada batida do coração ecoa em sua cabeça como um tambor descompassado. Cristiano continua ajoelhado à sua frente, segurando suas mãos, os polegares deslizando suavemente sobre sua pele fria. Ele não precisa ouvir uma resposta. Ele já sabe, sempre soube. Mas dizer em voz alta, dizer que ela ama Daniel, é o mesmo que puxar o gatilho contra o próprio peito. Você precisa ser feliz. A voz dele sai rouca, embargada por uma mistura de dor e certeza. Ela fecha os olhos com força, como se pudesse apagar a realidade que se desenha diante dela. Mas é inútil. A verdade está lá, nítida, gritando em cada batida acelerada dentro do peito. Cristiano, A voz falha. Ela engole em seco, sentindo um nó prender sua garganta. Mas Cristiano apenas sorri. Um sorriso triste, resignado, carregado de uma ternura que, naquele instante, parece infinita.
Ele solta as mãos dela devagar, como quem abre os dedos para libertar um pássaro engaiolado. Não precisa dizer nada, ele murmura, se levantando. Eu já entendi. Michelle levanta o olhar para ele e, pela primeira vez, vê algo diferente em sua expressão. Não há raiva, não há ressentimento, apenas aceitação. Você é um cara incrível, ela sussurra, sem saber como reparar o estrago que sua indecisão causou. Cristiano solta um riso baixo e balança a cabeça. Eu sou, né? Mas o amor... Ah, o amor tem dessas coisas. Ele respira fundo e olha para ela uma última vez antes de pegar as chaves da moto. Eu só quero que você vá atrás do que realmente sente. Antes que ela possa responder, ele já está saindo do quarto, deixando um rastro de silêncio e saudade para trás. Do lado de fora, Cristiano encosta na parede do corredor e fecha os olhos por um instante. O peito sobe e desce de maneira irregular, como se tentasse conter a onda de emoções que ameaça transbordar. Mas ele não chora. Ele não se permite. Em vez disso, ele toma uma decisão. Uma que mudará tudo. Puxa o celular do bolso, desliza pela tela até encontrar o contato de Michelle e digita uma única mensagem. Desce agora. Confia em mim. Lá dentro, Michelle encara o visor do telefone com o coração disparado. Algo dentro dela diz que seu destino está prestes a mudar. Michelle sente o celular vibrar entre os dedos. O nome de Cristiano brilha na tela, mas o que a paralisa de verdade é a mensagem curta, direta, carregada de uma urgência que ela não consegue ignorar. Desce agora. Confia em mim. O coração dela dispara. O que ele está fazendo? Por que essa pressa? Sem pensar duas vezes, ela pega a bolsa jogada na cama e corre para fora do quarto. O vento quente da noite acaricia sua pele assim que ela pisa na área externa. Então ela o vê. Cristiano está ali, sentado em sua moto, uma mão no guidão, a outra segurando o capacete extra. O motor ronca baixinho, como uma fera impaciente pronta para disparar. Sobe! A voz dele é firme, mas não há qualquer vestígio de frieza. Michelle hesita por um segundo, encarando os olhos dele. Há algo diferente em Cristiano. Algo decidido, resoluto. Ele não está ali para discutir ou para convencê-la de nada. O que está acontecendo? Ela tenta entender, mas no fundo, já sabe. Cristiano estende o capacete para ela e solta uma única frase que faz seu estômago revirar. O avião dele está prestes a decolar. A frase explode em sua mente como um trovão. Daniel. Ele está indo embora. De verdade. Michelle não precisa de mais nada. Ela pega o capacete com mãos trêmulas, encaixa-o rapidamente na cabeça e sobe na moto. Antes mesmo que possa se segurar direito, Cristiano acelera e o veículo salta para a estrada como uma bala disparada no escuro. O vento chicoteia os cabelos dela e a cidade passa ao redor como um borrão de luzes e sombras. O ronco do motor preenche seus ouvidos, mas não consegue abafar o barulho ensurdecedor de seu coração martelando contra o peito. Cristiano mantém o olhar fixo na estrada, desviando dos carros com precisão, cortando curvas como se estivesse guiado por algo maior que ele mesmo. Michelle sente o calor do corpo dele à sua frente e aperta ainda mais os braços ao redor de sua cintura. Aguenta firme! Ele grita por cima do barulho do motor. Ela não responde, não consegue. Está ocupada demais tentando controlar a respiração, tentando lidar com a avalanche de emoções que a atinge. Então, finalmente, à distância, as luzes da pista de pouso surgem no horizonte. O jatinho branco de Daniel está parado ali, imponente, suas turbinas já ligadas, como um prenúncio de que o tempo está se esgotando. Cristiano acelera ainda mais e Michelle sente o coração parar por um segundo. Daniel está ali, perto da escada do avião, prestes a subir. O último fio de esperança está se desfazendo no ar. Daniel! Ela tenta gritar, mas sua voz se perde no rugido do motor. Cristiano não pensa duas vezes.
Ele buzina 1, 2, 3 vezes, fazendo o som ecoar pela pista. Daniel vira o rosto, confuso. Seus olhos se estreitam ao ver a moto freando bruscamente a poucos metros de distância. Michele salta do veículo antes mesmo dele parar completamente, sentindo o chão firme sob seus pés, como se fosse a última chance de mudar seu destino. E então, sem hesitar, ela corre em direção ao homem que nunca saiu de seu coração. Michele corre pela pista de pouso como se cada passo fosse uma batalha contra o tempo. O vento da noite sopra contra seu rosto, mas ela não para. Não agora. O barulho das turbinas do jatinho preenche o ar, abafando tudo ao redor como um alerta de que a despedida é inevitável, a menos que ela o impeça. Daniel, parado ao pé da escada do avião, franze a testa ao vê-la. Ele não se move, como se seu cérebro ainda estivesse tentando processar a imagem da mulher que ele pensou ter deixado para trás. «Michele!» ele murmura, confuso. Mas ela não responde. Não ainda. Os pulmões ardem. A respiração está descompassada e seu coração parece prestes a explodir. Atrás dela, Cristiano observa tudo sem dizer uma palavra. Seu olhar acompanha cada detalhe, cada movimento. Ele não precisa de mais nada para entender que fez a coisa certa. Michele finalmente para a poucos metros de Daniel, ainda tentando recuperar o fôlego. Ela levanta o rosto, os olhos brilhando com algo que não pode mais ser negado. «Espera!» ela diz, quase num sussurro, como se as palavras pudessem se dissolver no ar. Daniel hesita. Por um segundo, parece que ele não sabe o que fazer. Ele já aceitou a ideia de que ela escolheu outro. Já aceitou que seu lugar não era ali. Mas agora ela está ali, diante dele, com a expressão cravada de algo que ele nunca viu antes. «Eu vou com você!» As palavras saem firmes, sem espaço para dúvidas. Daniel arregala os olhos. «O quê?» Michele dá um passo à frente. Não há mais incerteza, não há mais medo. «Para onde você for, eu vou também!» O silêncio entre eles dura um segundo, mas parece uma eternidade. Então, de repente, algo muda. O olhar de Daniel se suaviza e um sorriso começa a se formar, hesitante, quase como se ele não acreditasse que aquilo estava acontecendo. «Que loucura!» Ele solta uma risada nervosa, passando a mão pelos cabelos. «Eu não posso acreditar!» «Então acredita!» Michele responde, a voz embargada de emoção. «Porque eu te amo!» É tudo o que ele precisa ouvir. Daniel não pensa mais. Não hesita. Ele avança até ela, puxando-a para um beijo intenso. Um encontro de almas que estavam separadas por tempo demais. Cristiano assiste a cena de longe. Um pequeno sorriso surge no canto de seus lábios, discreto, mas verdadeiro. Ele faz um movimento com a cabeça, como se estivesse se despedindo, e sem olhar para trás, coloca o capacete novamente. Ele sobe na moto e liga o motor. O ronco da máquina preenche o silêncio da noite, anunciando que enquanto um amor se reencontra, outro segue um novo caminho. E assim, sem ninguém perceber, Cristiano acelera e desaparece na estrada escura. O beijo de Michele e Daniel parece parar o tempo. O mundo ao redor some, como se a noite, o vento, as luzes da pista e até o próprio avião fossem apenas um pano de fundo para aquele instante. É como se tudo os tivesse levado exatamente até ali, até esse exato momento. Daniel a segura com força, como quem teme que, se soltá-la, ela desapareça. Mas Michele não vai a lugar nenhum. Ela pertence àquele abraço, àquele sentimento que agora transborda sem medo, sem culpa. «Você tem certeza?» Ele pergunta, a testa encostada na dela, o olhar ainda cheio de incredulidade. Michele sorri, sentindo o calor das mãos dele contra sua pele. «Nunca tive tanta certeza de nada». Daniel solta um riso abafado, o coração disparado no peito. Ele segura o rosto dela entre as mãos, como se quisesse gravar cada detalhe, cada traço. «Então vem comigo». Ele entrelaça os dedos nos dela e a puxa suavemente na direção do avião. Michele respira fundo.
É agora. O passo definitivo. Ela olha para trás por um instante. A moto de Cristiano já não está mais ali. Ele se foi, mas deixou algo que nenhuma despedida poderia apagar. A certeza de que ela está exatamente onde deveria estar. O piloto os aguarda ao pé da escada, discreto. Daniel aperta a mão de Michelle e sobe os degraus, levando-a consigo. O interior do jatinho é confortável, luxuoso, mas nada disso importa. O que importa é que ela está ao lado dele. E agora? Ela pergunta, enquanto ele se senta ao seu lado, os olhos brilhando. Daniel segura sua mão e a beija suavemente. Agora, a gente começa tudo de novo, juntos. Lá fora, as turbinas aumentam de intensidade. O avião começa a se mover, deslizando pela pista em direção ao desconhecido. E Michelle, pela primeira vez em muito tempo, não sente medo do que vem depois.